Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Salmos 126 e 5, 6. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãs. Vocês estão lindas. Se alegrem, viu? Os cestos estão cheios. A semeadura não vai ser sem fruto, não. Vai ter fruto. Se alegrem. Se alegrem no Senhor. Eu estou feliz por estar mais uma vez nesta casa, agradecida ao Senhor e feliz em ver o Senhor fazendo crescer, avançar mais ainda no reino. Glória ao nome de Jesus. Também quero apresentar o meu esposo que está comigo, como a nossa pastora bem pediu. Meu esposo, meu lindo, meu amado. Ali, fique de pé, por favor. Pastor Neilton Rafael, Deus abençoe. Pode sentar. Que veio nos acompanhando, como também a gente quer agradecer a confiança do nosso pastor Edson. Acertei. E a nossa pastora Daniele. Acertei também, glória a Deus. E o nosso evangelista André Gustavo, que conhecemos há longo tempo, também pelo convite, a sua esposa Eide, que o nosso bom Deus permaneça abençoando esta casa, as vossas vidas e esta obra em nome de Jesus. Vamos ler o nosso tema? Salmos 126. Verso 5. Salmos 126, verso 5. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Repita comigo. Os que semeiam com lágrimas. De novo. Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Posso orar? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa leitura e depois vocês tomem o vosso assento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, pela leitura da Tua palavra. Deus permanece falando conosco. Senhor, estamos atentos à Tua voz. Senhor, somos dependentes da Tua presença. Permanece conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, muito obrigada. Fico feliz em conhecer as irmãs, as cantoras, as missionárias. Deus abençoe. Eu só estava lembrando do meu congresso, eu já estava ali animada, mas falta tempo para chegar. Mas que bom que estamos aqui juntas para adorarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tema que vocês escolheram, Salmo 126. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com cânticos de alegria. Esse texto do livro de Salmos, aqui que a gente lê, esse contexto, o livro de Salmos, ele é um livro poético, esse livro de Salmos, e ele tem vários... Fica aí. Agora ficou. Vamos lá. Esse livro de Salmos, os Salmos, são livros poéticos. Ele foi escrito em vários períodos no decorrer da história. De exílios, através de Moisés. E a palavra salmos, ela vem do grego, que significa som de algum instrumento de corda, saltério. E também vem de uma palavra hebraica, chamada terrilim, que vem louvores, hinos. Esse livro são cânticos, o livro de Salmos, para serem cantados, acompanhados de algum instrumento. Os Salmos, o livro de Salmos, tem 150 capítulos e 2.461 versículos. Tem vários autores: Davi, Salomão, Etã, Emã, Moisés, Asaf. Também tem 49 sem nenhum escritor, no caso, anônimo.
O livro é dividido em 5 partes, em 5 rolos. Parte 1, do verso 1 ao 41, do 42 ao 47, a segunda parte, a terceira parte, do 73 ao 89, a quarta parte, do 90 ao 106, e a quinta parte, do 107 ao 150. Os Salmos, o Salmo também é citado no Novo Testamento por Jesus. Em Mateus 27, 46, ele cita o Salmo 22 e o verso 1. A classificação dos salmos, ele também tem salmos messiânicos, tem salmos de cânticos, tem salmos de ações de graças, tem salmos de alegria, de súplicas, de livramento, tem salmos de lamentações, de ensino, de louvor, que fala da realeza de Deus, que fala do Messias, da vinda do Messias. Tem salmos de socorro, de sabedoria, de consolação, que fala da providência de Deus, da exaltação à lei de Deus. E o Salmo 126, ele tem por título Cântico de Degraus. Eu não sei se a Bíblia de vocês tem aí. Cântico de degraus, cântico de subida, cântico de romagem. E essa classificação é porque eles eram entoados. Esses cânticos são compostos por 15 salmos, entre os 120 ao 134. Estes eram cantados, entoados na peregrinação dos judeus, do povo de Deus. Esse percurso, eles iam cantando, louvando esses salmos, na medida que eles subiam os degraus do templo, para oferecer ali sacrifício, oferecer um culto. E as festas principais que eles faziam esse trajeto, acontecia a cada ano. E era a festa do tabernáculo, era a festa do Pentecoste, era na festa da Páscoa, e eles iam no caminho entoando salmos. Então, salmos são livro de cânticos. Nesse caso, o Salmo 126 tem um contexto. Ele traz logo de imediato, no primeiro versículo, lembranças do povo, da restauração e do cativeiro babilônico, onde o povo de Deus passou 70 anos cativo. E nesse Salmo 126, eles estavam libertos desse cativeiro. Mas por que Deus permitiu esse cativeiro? No decorrer da história, o povo começa a desobedecer, seguir idolatria, e ali a desobediência levou eles, o povo judeu, ser cativos de algumas nações. E aqui no texto de 126 de Salmos, relata o cativeiro babilônico. Esse cativeiro, o reino de Judá, o reino de Benjamim, ou também chamado de Reino do Sul, foi formado. Historiadores vão dizer que foi 1930 ou 1931 antes de Cristo. Após a morte do rei Salomão, houve uma divisão de reino. E esse reino foi criado devido à insatisfação das tribos contra o filho de Salomão, Roboão. Então teve essa divisão e eles foram levados cativos. Isso marcava o fim da unidade de Israel, o fim do povo judeu, da unidade. E traz essa divisão. O povo foi levado cativo pela Babilônia em 3 levas diferentes, onde destruiu altares, destruiu o templo, a terra ficou desolada, tudo foi levado, utensílios do Senhor, Nabucodonosor levou. E eles ficaram ali lamentando, passando pelaquela situação esta que havia já sido profetizado
através de Jeremias, que eles iriam passar por este período de exílio para ser tratados por Deus, para serem corrigidos por Deus. Deus iria permitir essa situação para os tratar. Muitos morreram, sofriam de fome. Lamentações 4:9 vai especificar. E os que sobreviveram viviam nessa situação. Jeremias 25:11 é profetizado esses 70 anos, mas também é profetizado que o Senhor permitiria, mas que o Senhor traria de volta. Foi profetizado que o Senhor permitiria, mas que o Senhor restauraria a nação. Os babilônicos permitiam até o culto, mas como cantar em situação de cativeiro? E eles estavam ali tristes, angustiados, porque poderia cultuar, mas tinha que se adequar às circunstâncias do cativeiro. Não tinha templo, tinha que se adequar. E neste período, eles ficaram tão angustiados que em Salmo 137 vai dizer que eles penduraram as harpas no salgueiro. Eles não tinham alegria em cantar em terra estranha, simbolizando o seu luto e a saudade da sua terra, a saudade da terra que foi desolada. E depois desse caminho de 70 anos, vem o fim do cativeiro, vem o fim da Babilônia. Ciro, que também foi profetizado, Peça se levanta contra a Babilônia. E Ciro vai contra a Babilônia e garante a vitória sobre eles. Jeremias, capítulo 50, tem essas informações. Isaías 45, Esdras, capítulo 1. Vocês vão vendo esses registros de Ciro, que ele vai contra a Babilônia e a Babilônia não resiste e tem o seu fim. Aí o fim do cativeiro. Ciro decreta, através de um decreto, ele faz um decreto para libertar o povo. Podem ir embora, vocês estão livres. Vocês não estão mais sobre serviço. Podem ir. E após esse decreto, eles retornam à terra. Eles retornam, mas vê a terra desolada. Eles encontram a terra habitada por outros povos, sem produtividade, sem vida. Uma terra que era prometida, mas eles chegam e encontram aquele cenário de destruição. E no Salmo 126, no primeiro verso, acompanha aí. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando eles chegaram, eles também estavam alegres, porque foram libertos de 70 anos de cativeiro. E quando eles saem dali, eles saem alegres, sem acreditar, perplexos com a intervenção de Deus naquela situação. E quando eles chegam ali alegres, regozijados, mas ele contra aquela terra naquela situação. A gente também teve prisões, tivemos cativeiros, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. Em Colossenses capítulo 1 e versículo 13 vai dizer: o Senhor nos libertou, resgatou, salvou, livrou, arrancou com força de poder do perigo, do império, da autoridade, do poder, do domínio, do controle das trevas, do cativeiro, da escravidão espiritual do pecado, e nos transportou como um ato da sua soberania, tirando do domínio de trevas e nos trazendo para a luz. Então estávamos também em cativeiros, mas o Senhor agiu na nossa situação e nos trouxe para a sua glória, nos trouxe para a sua presença.
E aqui eles estavam como quem sonha. Eles trouxeram de volta, mas ele trouxe de volta, mas eles ficaram incrédulos diante daquela magnitude, daquela grandiosidade. E depois no Salmo 126, o verso 1, como a gente leu, vamos ler agora o verso 2. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. O riso aqui, ele é genuíno, é um júbilo, é uma alegria, é um motivo de riso, é um cântico, uma expressão, alegria que se substitui o choro do exílio e vem o riso, a alegria, o contentamento. E é testificado pelos povos que habitavam ali, pelos povos que também estavam cativos, que foram várias levas de outros povos que estavam juntos, e eles reconhecem essa ação divina, essa libertação. Os mesmos que zombaram, agora estão testificando. Grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor a estes. Eles reconhecem o impacto da ação de Deus. E diziam com grande voz, e diziam com amplitude, afirmavam, declaravam, eles relatavam. Grandes coisas fez o Senhor àqueles. Alguém vai dizer com você, grandes coisas fez o Senhor a ela, grandes coisas fez o Senhor a estes. E você vai dizer, sim, grandes coisas. Glória ao nome de Jesus. Verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. No verso 3, o reconhecimento, eles mesmos reconhecem, quando as nações os povos dizem, grandes coisas fez o Senhor a estes. No verso 3, eles confirmam, sim, grandes coisas fez o Senhor por mim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Reconhecendo que a vitória não foi humana, mas que a vitória foi uma ação divina. Que a vitória foi uma ação de Deus. Que a vitória foi uma intervenção divina. Reconhecendo que a grande coisa foi feita pelo Senhor. O verso 4. Restaura nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Quando eles encontram um cenário desolado, sem vida, sem produtividade, e eles chegam para reconstruir. E nessa reconstrução, consequentemente, a terra seca não tinha alimento. E quando o salmista diz, restaura nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe, é um pedido por restauração da terra. O salmista ele vai pedir, restaura, nos dá um favor, atende-nos. E essas correntes do Neguebe refere-se aos leitos de rios no sul árido de Israel, região seca, com pedras, que está no deserto, que ocupa cerca de 60% do território de Israel. E esse fenômeno das correntes do Neguebe, no monte, as chuvas que ocorrem uma vez no ano, as chuvas com mais densidades, junta-se uma bacia de água em cima, no cume da montanha. E quando o clima, no pico da montanha, quando o clima começa a ser favorável,
as águas começam a fluir. Elas descem formando torrentes. Elas descem formando riachos. E esses riachos vão passando os ribeiros. E após a evaporação da água, depois que a água passa, evapora, começa a ter flores. Começa a ter vegetação. Quando a água começa a fluir. Aí ele estava dizendo: Senhor, intervém. Senhor, traz o teu favor como as torrentes. De repente ela surge e sai levando água. E com essa água vai levando vida. Com essa água vai produzindo. Com essa água frutos vão sendo produzidos. Rebentos vão aparecendo. Plantas vão brotando. Glória ao nome de Jesus. E no verso 5, já fala de futuro. Eles teriam que trabalhar na terra para ter o alimento, para reconstruir aquele lugar. E eles aqui no verso 5, eles estão falando de futuro. Aí no verso 5, os que semeiam com lágrimas, cegarão com cânticos de alegria. Os que semeiam com lágrimas, com cântico de júbilos, cegarão. Semeiam em lágrimas, espalham a semente. No contexto, historiadores dizem que o antigo Israel, em tempos de seca ou exílios, muitas das vezes eles não tinham alimento, no caso, pela situação. Eles, para resgatar a alimentação da família, ele lança na terra, que era um ato de sacrifício lançar a semente. Um sacrifício extremo, de grande dor. Em tempos de seca, eles colocavam aquela semente ali e aguardavam uma ação de Deus. Com cantos de alegria, com gritos de júbilo, cânticos vibrantes, com brado agudo, com brado de triunfo, um canto de celebração. Cegarão, colherão. É uma garantia do Senhor a colheita. É uma garantia de recompensa, de favor do Senhor. Com certeza colherão. Você tem essa certeza? Colherão. A colheita com alegria. As lágrimas podem ser de angústias, mas se transformam em cânticos. Eles mexendo na terra, colocando a semente, sem saber se ia brotar, porque a terra era seca, estava em reconstrução. Mas eles colocam a semente e eles têm a certeza que colherão em Deus. Verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. A semente preciosa, quem sai chorando, carregando essa semente, voltará com júbilo, com feixes. O salmo termina com a promessa certa de colheita, assegurada, de certeza. Aí compreendemos que o semeador joga essa semente. E muitas das vezes nós somos os semeadores. E quais sementes nós estamos plantando? Essas sementes são de justiça? Ou essas sementes não são de justiça? Provérbios 11 e versículo 18
vai dizer: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para quem semeia justiça, haverá galardão certo. Cultivamos integridade, honestidade, justiça com os nossos, com os que estão ao nosso redor. O que é que a gente está plantando? Qual é a semente que está na sua mão? Porque ela produzirá, sendo ela boa ou ruim. Mas quem está semeando sementes de justiça, a colheita será de justiça. A colheita será de favor de Deus. A colheita será de intervenção de Deus. A colheita será de livramento de Deus. A colheita será de salvação de Deus. A colheita será de abundância de Deus. A colheita será de provisão de Deus. Mesmo na terra seca, haverá produtividade, haverá frutos e rebentos. Mesmo seca, a ordem do Senhor vai produzir, vai dar fruto. O cesto vai se encher. O semeador, ele enfrenta sacrifício extremo. Sol caustigante, barreiras, dificuldades. A terra é seca, está improdutiva. Ele enfrenta a grande dor, ele enfrenta pranto, ele enfrenta tristeza. Ele enfrenta o tempo de espera da semente brotar. Ele enfrenta o esgotamento. Ele enfrenta o cansaço, dificuldades, trabalho árduo, sequidão, impactos no ambiente, sofrimento, renúncias, dor, labuta, lamento. Ele enfrenta tudo isso. Mas a ordem divina mesmo enfrentando, continua. Não é para parar. Por causa da dificuldade, mesmo a terra sendo improdutiva, mesmo você falando, tentando, implorando com alguém, mas permanece. Não desiste. Não desiste dele. Não desiste dela. A terra vai produzir. Você vai ver o fruto. Aparentemente está tão seca, você não vê rebento nenhum. Mas permaneça. Mas o semeador, ele decide lançar. Ele decide permanecer. Ele decide se levantar. Ele decide avançar. Ele decide carregar, suportar, padecer. Ele decide prosseguir. Mesmo nessa dificuldade, ele decide permanecer em ação. Andando e chorando. Andando e chorando. Mas eu sei que a colheita é certa. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem vai me restaurar. Eu sei quem vai me fazer colher frutos. Então eu prossigo. Então eu avanço. Eu não paro no caminho, mas eu permaneço seguindo. A ordem de Deus, avance. Não pare. Aleluia. O semeador, ele deve ter, ele tem o dever de ir, o dever de fazer. A colheita
não acontece para quem fica parado. Como é que a terra vai produzir se você está parada? Vai colocando semente de oração. Vai colocando a mão na cabeça desse filho. Vai colocando a mão na cabeça desse marido. Vai estendendo tuas mãos no teu lar. Senhor, quem reina aqui é o Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. Está repreendido e desapareça no nome de Jesus. Você tem autoridade nesta terra. Você tem autoridade na sua casa. Tome posse desta terra. Semeie nesta terra. Não deixe o inimigo fazer o que quer não, irmã. Você tem autoridade. Se levante. Coloca a semente de oração na tua casa. Coloca a semente de comunhão. Semente de consagração neste lugar. Nesta casa. Se levante. O semeador, ele está em ação, iniciativa. Mesmo quando as condições são desfavoráveis. As sementes, o verso vai dizer, andando e chorando. Então, as sementes aqui são regadas com lágrimas. Elas são regadas com lamento. Elas são regadas com oração, com esforço, com dependência. A semeadura com lágrima, com sofrimento, mas a colheita com certeza é com alegria. Vai chorando, mas volta com feixes. Vai chorando, mas volta com molhos. Vai chorando, mas volta com fruto. Não pare. O semeador precisa ter no campo serviço. Não parar, mas agir de certa forma. A promessa, ele tem a certeza, ele tem confiança, perseverança, ele tem fé, ele tem determinação, ele tem disposição, ele está em ação, ele decide fazer. Ele decide obedecer. Então ele se levanta, ele se dispõe. Ele não fica lamentando só apenas, ou chorando parado. Mas ele chora, levanta e anda. Ele chora, levanta e planta. Está em ação. Estou sofrendo, mas estou em pé. Estou na luta, mas estou indo. Estou na tempestade, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. Está se levantando tanta coisa, mas eu estou em ação, eu estou em ação, eu estou em movimento do campo, eu estou semeando, eu não paro. Ribicho que assim sei. Em ação. Não para chorar. Chora e caminha. A ação desta fé de semear, ele tem uma ação para semear, ele tem fé. Fé. Mesmo em cenário de sequidão, de improdutividade, ele tem fé, eu sei que eu vou colher. E aqui ele tendo essa fé, garante essa colheita abundante para ele, para o semeador. Ele segura essa semente com dor, mas segura, tendo a certeza deste retorno, dessa colheita certa. O resultado é certo em Deus. Mas o semeador, ele recebe do Senhor, na ação de semear, restauração, mudança de cenário, de improdutividade, começa a produzir, de favor, de intervenção, de ação divina, de vida, de milagre. Enquanto ele vai semeando, chorando, mas caminhando, o Senhor vai derramando favor.
Vai derramando restauração. Vai vindo provisão. Vai vindo rebentos brotando na terra. E a lágrima descendo. E o semeador na peleja. E o semeador no campo. E o semeador na batalha. Recompensa. Ele recebe resultados pelo seu esforço. Frutos. Colheita. Lágrimas que se transformam em cânticos. Onde há tristeza, onde há choro, se transforma em alegria, em gritos de júbilo, em grito de regozijo. As lágrimas aqui têm propósito. As lágrimas moldam o caráter. As lágrimas traz arrependimento, traz dependência. As lágrimas de lamento vão se transformar em lágrimas de testemunho. Hoje você chora em dor, mas amanhã a lágrima será de testemunho. Hoje é dor. Por vezes você se ajoelha e fala e chora, e às vezes não consegue nem falar mais. Mas essas lágrimas serão transformadas em lágrimas de testemunho, de brados de alegria, de favor de Deus. Você vai abrir a boca com alegria, contando o testemunho. O semeador, ele tem confiança no Senhor, que é poderoso para fazer acima de todas as coisas, infinitamente mais, acima, além, super, extraabundante daquilo que a gente entende, que a gente tenta medir. Ele transborda além. Ele faz muito além do que pedimos ou do que pensamos. Então temos essa confiança no Senhor. Semear na escassez. Semear no deserto. Mas a ordem é continuar. A ordem é continuar plantando, continuar orando, continuar servindo, continuar buscando, continuar de pé. A ordem é não arriar as armas. A ordem é semear mesmo na escassez. Pois o deserto, ele vai reverdecer, florescer. Haverá frutos nesse deserto. Haverá semeadura neste deserto. Deserto não vai ser para sempre. Vai ter semeadura aí. Vai ter semeadura em ti. Vai ter frutos em ti. O processo da semeadura está entre a dor e a fé. O que você vai fazer? Vai ficar com a dor e a fé? Ou vai ficar só com a dor e vai deixar a fé de lado? Esse processo de semear, mesmo em meio à dor, fazer o serviço, se doar, fazer a vontade do Senhor, mesmo em cenário adverso, o choro pode até te parar um pouco no caminho, mas o choro pode acompanhar o semeador. O choro, ele não pode te parar. Você para ali, respira e prossegue. Não estacionar. Para, respira e caminha. E esse choro não deve paralisar as suas mãos. A dificuldade do solo
a escassez, as dificuldades que você está vendo, não podem paralisar a sua ação, as suas mãos. A promessa, não há promessa de ausência de choro, mas a garantia de colheita. Que o choro não anula a colheita, mas ela faz parte do cultivo. Ela faz parte do processo. A colheita é proporcional ao plantio. Você vai colhendo conforme você está plantando. Se você ora pouco, ora um pouquinho, mas não intercede. Clamor, guerra. Entrar na guerra, sabendo que a colheita é certa. Eu vou entrar nessa guerra, Jesus. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar te buscando. Eu sei que o Senhor vai agir. Eu sei que o Senhor vai agir. Eu não vou parar. O esforço em lágrimas, investimento em sacrifício, que valida, isso potencializa a alegria de quem semeia. A colheita é abundante. Mesmo que o presente seja de dor, de lágrima, a ação de fé de semear garante um futuro de celebração, um futuro de colheita abundante. A sua ação de semear te garante muitos frutos ou poucos frutos. Uma promessa, você tem uma certeza. Você tem uma certeza em Deus de colheita, de intervenção divina na situação. Não é uma possibilidade, tá? É uma promessa de fidelidade. De um Deus que não falha. De um Deus que não dorme. De um Deus justo. Então você tem certeza de colheita. Diante da aflição, diante da incerteza, diante da insegurança, diante do pagar o preço, diante do labor, diante do, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou lutando tanto e eu não vejo nada. Diante da situação caótica, diante dessa insegurança, do serviço, do ir, do fazer, Deus dará crescimentos e frutos. Deus fará os teus cestos se encher. E você voltará com cestos cheios. Cestos de vitória, cestos de abundâncias, cestos de provisão, cestos de milagres, cestos de revogações de sentenças, cestos de carimbos de Deus. Glória ao nome de Jesus. Cestos de vitória, cestos de causas ganhas. O teu juiz é o Senhor. A causa não está perdida, não. O Senhor te fará colher frutos nessa situação. O Senhor te fará conduzir cestos cheios. E esses cestos cheios de frutos não ficarão só para você, não. O cesto vai se encher tanto, vai ser tanto fruto, que vai
Meu Deus. A colheita vai ser tão abundante na tua vida, mulher. Você vai ficar, como foi isso, meu Deus? Meu Deus. Como quem sonha, meu Deus, como foi isso, meu Deus? Eu estou até sem acreditar. A colheita é certa. E muitos testificarão. Vai ser notório. Vai ser notório a colheita. Alguém está vendo você indo chorando. Mas vai te ver voltando com muito fruto, muito fruto, muito fruto, muito fruto. E vai alcançar os teus. Vai alcançar os teus. Na escassez vai produzir. Na escassez vai vir milagre. Na escassez vai ter fruto. E alguém vai ficar confundido sem entender. Que a semeia vai produzir. Vai ter vida. Não morri neste cenário, não. Mas Deus, eu acho que eu vou morrer. Meu coração acelera tanto, tem hora. E eu sozinha, Jesus. Mas o Senhor te diz, não morre não, viu? O tempo não chegou, não. A colheita é certa. A vida é certa. A provisão é certa. O semeador recebe frutos. Com gritos, com rangido, com gritos de alegria, com proclamação, com regozijo, com brado, com cânticos, com triunfo. Eles ceifam, eles colhem. Ele recebe habilidade para trabalhar na terra. Habilidade para falar com alguém. Habilidade para chegar assim, para dar uma palavra branda. Deus vai te dar estratégia na terra. Deus vai te dar estratégia na terra. Alguém que tem um coração duro, mas o Senhor vai te dar estratégia na terra. E vai produzir. E vai produzir. O Senhor dá recurso, provisão, dia após dia. Multiplica a semente. Colheita, mesmo em choro. Salmos 85 e verso 12. Sim, o Senhor nos trará bênçãos. A nossa terra dará sua colheita. Diz aí para sua amiga, sim, a nossa terra vai produzir. A nossa terra vai nos dar colheita. A terra produzirá frutos. Testificaremos, falaremos, grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas o Senhor executou. Grandes coisas o Senhor realizou. Grandes coisas o Senhor cumpriu. Grandes coisas o Senhor preparou. Grandes coisas o Senhor proveu. Grandes coisas o Senhor completou. E por isso eu estou alegre. Você vai dar brados de alegria. Você vai testemunhar nessa terra seca. Eu produzi
os frutos vieram. Porque o Senhor fez grandes coisas. E alguém pergunta, como foi isso? Eu não estou entendendo. Ela não tem recurso nenhum. Eu não vejo recurso nenhum. Eu não vejo nada nela. Mas quem vai te fazer produzir é o Eterno. E quando alguém perguntar, responda não. Só diga assim, grandes coisas. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Não vá perder tempo explicando essas coisas não, que quem faz é Jesus que fez. É Jesus que agiu, é Jesus que abriu a porta. É Jesus que fez chegar. É o Senhor que toca no coração de alguém que traz. É o Senhor que faz encontrar o endereço. É o Senhor que faz bater na porta. E dizer, toma, é teu. É o Senhor que tira papel de baixo e coloca em cima. É o Senhor que advoga. É o Senhor que é juiz. É o Senhor que te dará frutos. É o Senhor que te dará vitória nessa escassez. A dor se transformará em testemunho. Diga para sua irmã, a nossa dor se transformará em testemunho. Agora diga para você, a minha dor se transformará em testemunho. Diga com fé, viu? Creia com fé que esta dor vai sim se transformar em testemunho. Esse aqui é o 36, capítulo 36, versículo 36. E as nações que restarem ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei os lugares. Reedifiquei o lugar destruído, e plantei a terra assolada, fiz brotar frutos. Eu, Senhor, o disse e o farei. Quem está te dizendo é o Senhor. Então não duvides, não tenha medo, mesmo com a terra seca ou improdutiva, mas levanta a cabeça, te firma, te ergue e avança. Te levanta. As nossas cantoras estavam cantando aqui, eu ali, Jesus falando, vai falando com a gente sentindo aquela presença neste lugar, para a glória do nome dele. E um dos hinos que ela cantou foi, a ordem é para marchar. Não é para parar, não. É para continuar. É na dificuldade, mas eu vou continuar. É andando e chorando, andando e orando, andando e louvando, andando e caminhando, no serviço difícil, na tempestade, no sol, mas eu estou caminhando, eu confio em quem vai me fazer colher. Eu tenho certeza em quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo, e que Ele vai dar ordem nesta escassez, e os frutos serão produzidos. E os frutos vão brotar. Então eu tenho a confiança neste Deus que me assegura e me dá a certeza que eu vou ter colheita. A certeza de colheita não está em você, não está em nós, não está em mim, mas está no Senhor que te prometeu. O Senhor disse e o farei. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria.
Semeie com lágrimas e você colherá com alegria. Deus abençoe. Muito obrigada.